Café Brothers, episódio 157. Num oferecimento de Celero Telecomunicações e Forte Incorporadora, Anjos Colchões, Instituto SM, Prédio Pantanal. Toda essa galera que nos ajuda a fazer esse Café Brothers aqui. E hoje eu tô com uma pessoa muito desenrolada aqui. Ela é engenheira agrônoma por formação acadêmica pela Exalc, no ano de 2017. Também é formada na área da dança. E ela é, cara, eu não sei como que ela, o dia dela é até umas 30 horas. Estou aqui com a Ingrid. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Obrigada, é um prazer estar aqui também. Acompanho o canal, sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês, e é uma honra estar aqui. Poxa, que legal. A gente fica honrado em receber esse elogio aí e fica feliz de você estar acompanhando a gente lá. Ingrid, o seguinte, se apresenta aí para a galera que não te conhece. Já deixa o seu @, também para o pessoal te seguir lá. Gente, eu sou a Ingrid Vanderhit, sou formada em agronomia, como ele falou, sou professora de dança. Hoje eu tenho um estúdio na Antônio Souza Marcondes, Estúdio Serena, que é de dança e de yoga com a minha sócia Lívia. E eu tento conciliar tudo, né? A dança, o agro também, que a gente também toca fazenda. E o @ do estúdio é Estúdio Serena 7 e o meu é Ingrid Vanderhit. @Ingrid Vanderhit. No final a gente vai colocar o teu Insta aí pra galera seguir. Ô Ingrid, é o seguinte, cara, pra começar, você alugou um triplex na minha cabeça aqui, porque a gente tava falando aqui uma coisa, já foi pra outra. Tudo bem. Tá, você vem de família de produtor rural, né? De descendência holandesa, né? Sim. E a gente sabe que o europeu, ele tem uma cultura mais fria, né, cara? Sim. Ele é assim, um cara mais conservador, às vezes ele não expressa tantas emoções, né? E eu tô tentando conciliar isso na minha cabeça, porque assim, tanto a agronomia quanto a dança mexe muito com os sentimentos, né? Com certeza. São de 0 a 100 muito rápido. Mas vamos fazer igual açougueiro, vamos por partes aqui, né, cara? Quando que começou essa tua vocação para a agronomia? Então, para agronomia, na verdade, eu cresci na fazenda. Até os meus 5 anos eu morei na fazenda e a gente estudava em Maracaju, voltava para lá todas as férias. Então eu sempre acompanhei muito de perto todos os processos, assim, e ficava grudado no meu pai mesmo, vendo, fazendo nota desde pequenininha, sabe? Nota Transporte de grão. Nota de transporte de grão. Então, a gente sempre estava muito, muito, muito dentro. Então, quando a gente foi escolher uma profissão, eu não era muito apaixonada por nada. Falei, vou na agronomia, porque a minha família já tem fazenda. Eu gostava de ficar no campo, gostava de estar junto, de trabalhar com meu pai, sabe? Então, eu meio que fui por causa disso mesmo. E como é amplo também, porque eu nunca fui assim. Eu gostava do campo, mas não era tanto do campo. Hoje eu tô mais parte do financeiro até do que da parte do campo mesmo. Tá mais nos bastidores ali. Sim. Que é uma parte bem importante também. E trabalhosa também. Exato, porque assim, a gente vê que o produtor rural, o pessoal está muito preocupado e focado em produzir sempre mais. Produzir. Mas essa parte da gestão, ela tinha ficado bem esquecida. Exatamente. Era da galera do papel e da cartilha. Meu compra pai aí, era nós assim. paga na safra. Exatamente. E as ferramentas foram chegando para deixar o que mais atualizado e não perder nem tempo e nem dinheiro. Entendeu? Fazer compras mais assertivas, Sim. vender melhor o produto, começar a entender isso. Tá? Com certeza. Esse é um lado, vamos dizer assim, um lado chato do agro, né? Porque o lado legal que é descer plantadeira, colher, dessecar, mexer com gado, essa é a parte legal. Que é a minha praia. É a praia do meu pai também. Por isso que ele passou outra parte. E aí, mas é isso aí, quando você tá tocando um negócio, tem que ter gente melhor que você. Gente, exatamente. E meu pai sempre falou assim, tem que identificar vocações. Cada pessoa não adianta você colocar uma pessoa que não tem vocação pra fazer uma coisa que não vai dar certo, entendeu? Então ele sempre identificou mais esse meu lado.
Então, desde que, tipo assim, que eu tava na faculdade, logo que saí, ele falou, ó, você é boa pra fazer isso, pra cuidar da parte do financeiro, que eu não sei o quê. E era imposto de renda, nota fiscal e tudo, os pagamentos, fluxo de caixa. Então, era bastante coisa. E isso desde que eu morava em São Paulo, né? Caramba, é igual eu aqui. Eu atrás ali das câmeras eu não consigo fazer nada, cara. Aham, Entendeu? Eu preciso de ter gente lá melhor que eu, aham, sim. mas só que também às vezes a pessoa que tá lá não dá conta de estar aqui, né? É, exatamente. Essas são vocações, são dons. Exatamente, é. Então, assim, entendendo esse teu lado lá, que você veio desde criança, veio Aham, acompanhando tudo, vivendo com isso. você foi para São Paulo, Eu fui pra Piracicaba primeiro pra Piracicaba, fazer Exalc. Exalc. Eu E vim que primeiro. momento que você se conectou com a dança? Porque assim, Foi ó, logo. porque assim, só tentando entender e fazer essa pergunta de uma forma mais inteligente, cara, como eu falei que você alugou um triplex na minha cabeça, realmente. Porque assim, como uma pessoa que está fazendo agronomia na Exalc, que é uma Aham, das faculdades mais respeitadas do respeitadas. Brasil, E grade horária cheia, né? grade horária cheia, período integral, né? Aham, período integral. E aí tem aquela cultura do exalquiano, Mas tal, daí nunca que me é, pegou. parece até uma religião, né, Também cara? tem essa religião, eu falava, gente, que povo doido. Aí não, não entrei Que nesse daí eles mundo. se reúnem, tem as Aham, turmas de 80, 1980, aham. 90. E tem as músicas, e tem os negócios de, Sério, tem música? você não sabia? Não. Não. Tem um monte de música que eles pegam e tem que cantar junto. Aí, por exemplo, casamento de Exalquiano, junto e tem que cantar os hinos, né? Que não é música, é os hinos lá, Exalquiano. Caramba. Tem. Bom, e aí você, no meio de tudo isso, que momento que você se conectou com a dança? Eu sempre dancei, sempre dancei. Desde os meus 8 anos de idade eu dançava balé clássico. Só que no clássico eu nunca identifiquei, tipo assim, vou seguir com a carreira profissional. Nunca achei que eu ia. Quando eu tava já perto de fazer o vestibular, eu larguei o balé e comecei a fazer dança 2, fazer dança de salão. Porque eu falei, preciso relaxar, e o balé é muito rígido. Eu comecei a fazer dança de salão, me apaixonei pela dança de salão. E quando eu cheguei lá em Piracicaba, como eu morava sozinha lá, não tinha ninguém, as pessoas era todo mundo de cidade perto, as minhas amigas, então todo mundo voltava final de semana para casa dos pais e eu ficava. Aí eu comecei a fazer dança de salão sábado. Comecei a fazer dança, que eu não sei o que, não sei o que lá. Aí o professor da escola, ele já viu um talento em mim. Ele falou, cara, essa menina aí é talentosa, ela é boa, que eu não sei o que. Aí eu comecei a ir mais vezes. Aí eu fui, aumentei a frequência. Quando deu uns 3 meses, ele falou, por que você não compete? A gente tem uma pessoa aqui que quer competir. E no forró. Aí eu falei, caramba, que legal, né? Eu falei, vamos. Eu saía, eu fazia a faculdade em período integral. Isso no começo eu fazia só sábado. Aí fui Que ano aumentando que a minha foi isso, frequência hein? no primeiro ano, logo que eu cheguei. 2015? 2013. 2013. 2013 foi logo que eu cheguei. Então eu já chegava e tipo ia pra faculdade, saía 6 horas da tarde, ia direto pra escola de dança. E lá ficava até 10 horas da noite. E fazia as aulas e treino no final de semana, ensaiava. Aí a gente conseguiu o pódio já. Na minha primeira competição, eu já consegui pódio, consegui ficar em segundo lugar do estado de São Paulo. Aí eu falei, caramba. Aí começou eu vi que eu, tipo assim, a minha vida profissional dava pra seguir nisso também. E eu me apaixonei muito pela dança. Só que eu ainda estava conciliando com a faculdade. Aí tá. Aí quando eles viram que eu ganhei a competição, tava me aprofundando, eles me chamaram pra dar aula. Aí eu comecei a dar aula. Caraca. Isso com 1 ano. 1 ano. Falaram, cara, porque a dança de salão, quando é conduzido, o condutor consegue conduzir a aula e você vai seguindo. Só que precisa de uma conduzida para ter a referência da mulher. Então eu comecei a dar aula já com 1 ano e tudo, de escola de dança. Aí me chamaram para dar aula Sesc final de semana. Aí começou a minha agenda a ficar bem puxada. Porque era tipo dança todo dia, era final de semana, era sábado, era domingo. Aí a minha mãe começou a se preocupar. Ela falou: essa menina vai largar a faculdade pra fazer aula de dança, pra dar aula só de dança. E eu realmente tava pensando nisso. Eu falei, cara, eu não tava me vendo mais na agronomia. Eu falei, não, eu sou apaixonada por isso. E eu tava indo tão bem, sabe? Tava conseguindo, tipo, participar de campeonatos, os alunos estavam gostando, tava indo bem no Sesc. Eu falei, cara, vou largar e vou viver disso. Só que nessa parte, minha mãe, assim,
surtou. O meu pai, ele sempre foi um pouco mais... Meu pai é quieto. Então, ele não demonstrava muita opinião. Até hoje, eu não sei qual é o direito à opinião dele. Meu pai é bem europeu, assim, ele é quieto. Até hoje, eu não sei o que ele pensa direito. Se ele tá achando bom, se tá... muitos anos. Aham, meu pai não dava. Só que minha mãe, não. Minha mãe ficou Ela é louca. brasileira? Minha mãe é brasileira. Ela ficou louca da vida. E ela falou, de jeito nenhum. Ela falou, ela falou assim, você precisa terminar essa faculdade, que eu não sei o que, você precisa se formar. Aí ela fez um combinado comigo. Ela falou assim, ó, se você terminar a sua faculdade, depois da faculdade você faz o que você quiser da tua vida. E isso me animou. Eu falei, quer saber? Vou estudar e eu vou terminar essa faculdade o mais rápido que eu... Porque é difícil a faculdade lá, né? É difícil, só que eu sou muito, como a gente tinha conversado, sou muito intensa. Então, a hora que eu tava na aula, eu tava absorvendo tudo. Eu tava absorvendo. A minha irmã, até depois, minha irmã veio depois, os meus cadernos, eles rodavam a sala, porque eu anotava tudo que o professor falava. Anotava tudo e, tipo assim, sempre conseguia aprender muito na sala de aula, sabe? Então, eu estudava muito na sala de aula para os outros períodos eu ficar livre. Tanto que eu consegui formar em 4 anos e meio. Eu puxava as matérias antes para conseguir fazer. Pra fazer tudo. Tá. Teve algum momento nesse período de transição até você formar, assim, que... Poxa, você era uma adolescente, né? Uhum. Passando por período de juventude, que você teve que puxar o fiel da balança, assim, e falar assim, cara, agora eu vou fazer isso aqui, eu vou dançar mesmo e eu não tô nem aí. Nunca aconteceu isso. Porque, Deu largar, por exemplo, parte do agro? Nunca. Porque assim, ó... Nunca tive essa... Porque quando eu quis, ela me pegou e me puxou de volta. Eu falei, opa. Tá, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta que tá conectada com a juventude e com a adolescência, que é um período assim... Você já namorou nessa época? Ou você não namorava? Namorava. E namorava uma pessoa da escola, que era professor da escola também. Então, tudo conspirava a favor, assim, da dança. Ah, não. Então tá tudo bem. Eu ia fazer uma pergunta pra você, é o seguinte, já teve alguma vez que você namorou, o cara falou pra você escolher a dança? Não diretamente, porque eu nunca dei abertura pra isso. Toda vez que eu conheço, a pessoa, eu sempre já falo. Eu falo, cara, isso daqui, ó, isso daqui não dá pra mexer, isso daqui não é negociável. Aí, por exemplo, já aconteceu, deu, tipo, conhecendo uma pessoa, conversar, a pessoa falou, cara, mas é tão legal essa parte de agro, por que você não trabalha só com isso? Na hora eu já corto, porque eu vejo isso daqui, se eu aceitar isso daqui hoje, vai me dar mais trabalho mais pra frente. Então, eu não dou essa oportunidade, assim, porque, sabe? Assim, Ingrid, a gente vai conversar isso mais pra frente, é porque você tem um propósito muito bem definido. Sim. Entendeu? E é que as pessoas não conseguem enxergar, às vezes, a beleza que tá por trás disso. Sim. Entendeu? Porque é fácil a pessoa julgar. Ah, não, mano, ela fica dançando lá. Quer vulgarizar as vezes a dança. Exatamente. Entendeu? Mas eu já vou chegar nessa parte aí do propósito, tá? Beleza, você conseguiu conectar então as duas partes. Eu ficava quase louca, assim, porque época de prova eu estudava de madrugada e virava a noite estudando, e café, virava a noite estudando. E eu passava, eu ia bem. Então você compactua que por trás de toda pessoa de sucesso tem muito café. Tem. Tem. Eu que sei, eu sou virada no café. Nossa, eu tomava muito, eu virava a noite estudando. E aí, beleza. Quando que você retorna para o Mato Grosso do Sul? Então, aí eu fui pra depois que eu terminei a faculdade, eu fui pra São Paulo, capital. Aí que começou a desenrolar minha vida mais ainda na dança. Mas por que você foi parar em São Paulo, capital? Porque quando eu participei das competições e tudo, eu comecei a conhecer pessoas de São Paulo. A gente começou a estudar, eles vinham pra aula, pra dar workshop. E me apareceu uma proposta de dar aula numa escola em São Paulo, que é uma escola muito forte de dança, que chama Interacto. Uma referência. Uma referência de lá de dança. E eu falei, cara, eu tinha esse combinado com a minha mãe mesmo, que depois que eu terminasse eu podia fazer o que eu quisesse. Então eu vou pra São Paulo e vou agarrar essa oportunidade. E dentro dessa oportunidade, a pessoa que me chamou, já me chamou pra show, me chamou pra várias coisas. Caramba. Tá, e aí tem um momento seguinte. Quando que você foi pra fora do Brasil dançar? Foi nesse período, foi acho que no meu primeiro ano já de São Paulo. Foi no primeiro, que foi uma chuva, assim, de proposta que apareceu. De aula, de tudo, assim, sabe? Aí, logo no primeiro ano, que eu fui com essa pessoa que dançava, que também era referência no forró, que inclusive dançou no Dança dos Famosos e tudo mais. E ele falou assim, olha, tem uma proposta pra gente ir pra fora. Pra gente ir pra fora, tem muita gente lá. Porque ele tava também eu era conhecida, mas conhecida ainda em São Paulo, assim, não tanto fora. E ele já era muito fora, por causa da Dança dos Famosos e tudo mais. E ele falou, as pessoas estão chamando a gente pra ir pra fora. E ele conhecia pessoas que saíram
do Brasil e estavam, por exemplo, na Alemanha, estavam em outros lugares. E ele falou, ó, tem um contato assim fora, você falar bora, bora. Aí eu falei, então vamos. E nesse período que foi tipo assim, o meu primeiro ano de São Paulo, eu ainda tava fazendo, porque tinha parte do estágio pra fazer. Eu tava fazendo estágio na FEA, na USP. Eu tava, só que daí. Por isso que eu falo, eu sempre conciliei. Eu nunca vivi de um jeito só. Nunca. Eu acho que eu nem sei como é isso. E eu acho que se eu viver de um jeito só, eu fico louca, de verdade. Porque eu sou muito, tipo assim, eu sempre conciliei os dois, então me acostumei com isso, assim, sabe? Sabe por que que eu tô rindo, cara? Você tá me contando a sua vida, essa história, eu tô olhando pra mim, cara. Aham. Então, tipo assim, você quer ver uma coisa que foi bem difícil pra mim conciliar? Foi aprender a falar inglês, com 37 anos. Caramba. E aí, tipo, falar, caramba, tanta coisa, mas eu quero muito isso, Uhum. entendeu? Sim. E daí, por que que eu tô te falando isso? Porque no caminho, até agora você não teve nenhuma frustração. Calma aí, segura aí. Aquelas. Porque assim, um dia, tá aqui a minha filha, que não deixou eu mentir. A primeira ligação que eu recebi dos Estados Unidos, o cara me ligou pra falar comigo, a gente tá falando de ir pra fora, Aham. e aí eu não conseguia falar com ele, eu travei. Uhum. Aí o cara foi bem grosso comigo, assim, Aham. a Isa tava do meu lado. Uhum. Aí até a Isadora falou assim, pai, que cara escroto, né, cara? Foi super mal educado com você. Sim. Que ele falou, aprende a falar inglês e me liga. Aham. Nossa. Sim, foi bem assim, e eles são assim. Aham. Aí eu sei que eu fiquei, putz, cara, fui tomar um banho, eu chorei, cara, fiquei bem deprê mesmo Aham. assim. Daí a Isa falou pra mim assim, falou, pai, fica tranquilo, vai dar certo. Uhum. 15 dias depois, eu já tava carimbando o passaporte pra ir pros Estados Unidos. Por outra empresa, cara. Caramba, que legal. Então, assim, nesse período que você foi pra fora do Brasil, teve alguma frustração, alguma coisa Cara, assim? que engraçado. Não, fora do Brasil não. Eu tive no Brasil. Mas fora, a gente foi, como eu tinha falado pra você, as pessoas admiravam tanto, mas tanto a cultura brasileira, que dentro do Brasil a gente não via essa admiração. Não via. Geralmente é assim. Cara, eles valorizavam muito mais do que nossos mesmos alunos no Brasil, assim, sabe? Tipo, uma paixão enorme por letras da música, por conhecer a história por trás. Quando a gente chegou lá, era impressionante, porque a Qual pessoa, país que foi esse primeiro que vocês foram? a gente foi, nos 4 que a gente foi pra Alemanha, a gente foi primeiro pra Suíça, Alemanha, França e Bélgica. Eram E nos competições 4, ou vocês foram dar aula? não, a gente foi dar aula. A gente foi dar aula. E daí, por exemplo, lá, as pessoas que a gente tinha contato tinham os alunos deles. E eles faziam eventos e chamavam pessoas de fora mesmo. Entendeu? Olha, vem aqui que tem uns brasileiros que dançam muito, né? Você quis Aham, falar? exatamente. E aí, Não, como que foi pra você ensinar gringo a dançar lá? Eles são duros mesmo? são. Mas eles são técnicos. Então, por exemplo, o brasileiro é muito diferente você dar aula, porque o brasileiro você chega, você faz um negocinho, ele já vai tentando te copiar. Os estrangeiros, não, eles precisam de cada detalhe, de cada coisa. Como que é o braço? Como que é a perna? Como que sai? Eles fazem muita pergunta. De um jeito que eu falo, gente, a gente nunca pensou em falar tanta coisa. Ensinar dessa forma. Exatamente, no Brasil, não, era muito, olha e faz. O povo já tem o meu gingado. Já né, tem, cara? não, e já vai. E eles não estão tão importantes. Tá perfeito, não tá? Então nem aí. Lá eles têm a necessidade do perfeito. Nossa, como que é o abraço? Como que tem que ser? Que eu não sei o quê. Mas a batida da música tem que entrar. O brasileiro está dentro, se está um pouco fora, ele quer mais se divertir. É tipo isso. O brasileiro ele faz dança pra se divertir. Eles não, eles têm uma necessidade muito grande de aprender cada teoria. E teoria. Por isso que eu falo que a admiração que me surpreendeu foi a quantidade de teoria que eles sabiam, que às vezes eu fiquei com vergonha. Porque depois que eu saí de lá, eu tive que estudar. Porque eu falei, gente, eu não conheço a teoria que eles conhecem. E é a primeira vez que eu tô falando isso. Porque E você achou eu fiquei com vergonha. E você achou que você estava preparado? Eu achei que eu tava preparada, mas eu dançava. Eu dançava, mas o conhecimento que eles tinham da minha cultura eu não tinha. Eu não tinha. Eles sabiam, eles conheciam a história todinha de Luiz Gonzaga, Dominguinhos. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou conversar com esse povo. Quem que é esse Dominguinho, você pensava assim, né? Não, a gente conhece as músicas, sabe dançar, mas de história, eles sabiam a história. Eles sabiam a história de shot, sabiam a história de baião, sabia diferenciar os ritmos, falava e ficava me perguntando, isso daqui é desse estilo ou desse estilo? Isso é isso ou isso? Só que eles são bem enraizados em algumas coisas também, em algumas E culturas. qual foi o país mais difícil para você ensinar o povo a dançar?
Eu acho que foi igual, mais ou menos, assim. Foi mais igual. Mas na Suíça aconteceu uma coisa que me impressionou bastante. Na Suíça foi o primeiro, ou foi o único país que a gente não tinha um cachê certo. E ele falou assim pra gente, na hora quando ele falou, eu falei, cara, eu não acredito. Ele falou assim, ó, as pessoas pagam na aula o que elas acham que a aula vale. Sério, Nossa, caramba? quando ele falou isso, eu falei assim, ferrou. Se eu der uma, sabe, você fica nervoso, você falou, deu uma ruim, eu vou vir pra cá pra não ganhar nada. Eu fiquei tão preocupada e foi o país que a gente mais ganhou. Super generoso, super, Fiquei impressionada. Então lá teve um a mais por causa disso, assim, sabe? De você se sentir totalmente valorizado. E foi essa frustração, quando você falou de frustração, que eu tive no Brasil. A gente que trabalha com a dança foi uma coisa que eu fiz até terapia e tudo pra conseguir, porque lidar com a desvalorização da dança do Brasil, pra mim, foi uma frustração muito grande. Você tá falando, Foi, você tá nossa. falando aí de uma coisa que se a gente for abrir um leque aqui, nós vamos Aham, ter uma infinidade de assuntos pra gente falar. aham, Porque, como eu disse pra você há uns minutos atrás, às vezes as pessoas não estão enxergando beleza no seu trabalho. é. Porque assim, ó, vamos pegar só uma coisa pra gente seguir aqui. Quem sabe numa outra oportunidade a gente pode falar Uhum, isso. Mas a dança é terapêutica. sim, ela E é. aí tem, desculpa até o termo que eu vou usar aqui, mas o cara às vezes tá, a pessoa, a mulher tá com a vida entupida de Ritalina, de Uhum, um Vevance, um monte de antidepressivo, é remédio pra dormir, é remédio pra acordar, é ansiolítico, é exatamente. uma coisa. Cara, às vezes ela vai ir na dança, ela vai pagar É, barato, aham, um valor justo, aham. vai se encontrar naquilo. Vai se encontrar naquilo, exatamente. E quantos casos que eu atendo que é assim? Então, depois a gente Que é fala cura, disso. sabe? Tanto que é o nosso slogan, a nossa porta tá escrito movimento é cura. Cara, Aham. eu não tinha reparado, não. É É. que às vezes a escrita ela tá um pouco deitadinha lá, eu Aham, acabei sim. reparando Aham. lá. Então, assim, você ficou quanto tempo fora? Foi um tour que você fez? Foi. Mas não foi assim, foi um mês. Um mês. Foi um tour que eu passava pelos países, dava aula pros alunos e depois voltei, mas foi um mês fora. Um mês fora. Aham. Foi tudo isso, cara, um mês? Foi um Em mês. todos esses Em lugares? todos esses lugares, porque a gente ficava num cantinho, dava aula, ficava no outro, dava aula, e ficava indo, assim, sabe? E ia nos alunos dessas pessoas que a gente já conhecia que estavam lá. Ganhou grana. Aham, Foi legal. Nunca foi. mais chamaram pra fazer outro tour desse? Então, aconteceu já de chamar, mas como daí a parceria tinha acabado também e tudo, mas ainda tem o convite. Eu falo, ai, quem sabe, vou e tudo mais, porque a Porque dança de salão é você precisa de um par, né? pode um par, exatamente. Putz, entendi. Exatamente. Mas Entendeu? Mas tem o convite ainda que eu falo, ai, quem sabe, né? essa E parceria fora isso, terminou porque cada um seguiu o seu rumo? isso, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, essa escola de dança que eu dava aula, muitas escolas fecharam, sabe? Fechou e fechou por muito tempo. Aí eu comecei a trabalhar aí que eu comecei as danças individuais. Que eu fiz curso fit dance, eu sou muito acelerada, né? Então eu não consigo ficar muito tempo parada. Então a pandemia eu começava a dar aula online, eu me virava. Então eu dava um jeito. Então eu falava, eu não vou ficar parada esperando, sabe, voltar. E foi muito tempo que não podia, ainda mais a dança 2 que é tipo contato. Você estava onde na Aqui. pandemia? Já Eu estava voltei aqui. pra cá. Mas depois fui de novo, né? Mas eu vim pra cá por conta da pandemia. Deixei o meu apartamento lá e vim pra cá. Aí eu ficava na fazenda, só que ainda eu nunca consegui largar a dança. Mesmo assim, sem eu dava aula online, aparecia eventos online, eu fazia, aí fazia aula, fazia curso, fazia tudo online. Aí eu comecei nas danças individuais. Aí, quando eu tive a oportunidade de voltar lá, eu fiz o curso do Fit Dance, aí comecei a dar aula em academia, aí a minha vida deslanchou pra dança individual, entendeu? Aí eu comecei a fazer danças urbanas e tudo, e começou a me aparecer muita oportunidade. Eu falei, ai, quer saber? Aí eu já comecei com outra, mas eu ainda amo a dança de salão, mas como começou a aparecer outras oportunidades de show e programa de televisão também, que é uma Tá, coisa e que eu aí, queria muito. conta aí, como é que foi essa. Isso é tudo network. Um conhece, o conhece, Cara, vai passando. na verdade, o negócio de show foi networking de uma escola que eu fiz lá, que é a Dept Cult, que é uma escola que é muito referência nas danças urbanas. E daí eu já conheci pessoas que me levaram pra isso, pra shows. A televisão, a primeira oportunidade que apareceu foi pelo Instagram. Ele me viu vídeo dançando no Instagram, o produtor de lá, e me chamou pra fazer uma gravação pro programa Eliana. E de lá vieram as outras, Eliano no SBT. no SBT. Que Sempre ano, foi no SBT. que ano que foi isso? Caramba.
Foi 20. Depois da pandemia, foi 21 ou 22. 22. Eu acho que foi 22. Aí foi a primeira vez que você foi. Foi a primeira vez que eu fui. No domingo era o programa. No domingo, mas a gente nunca grava domingo, depende, era às vezes O terça, programa quarta, é quinta. gravado, né? É. Aí você ia pra lá. E aí você conheceu o SBT pelos bastidores. Sim, Tem restaurante lá mesmo, né? Tem um shopping. Um shopping. Como se fosse um shopping. Tem, tipo, praça de alimentação. Como se fosse, né? Ah, tá, mas é tudo Não, é gratuito. tudo. Não, tudo Não. pago. Nada. Tudo pago? Tudo pago. Eles dão os lanchinhos, né? Dão lanchinho e tudo, mas a praça de alimentação é paga. Ah, tá. Mas tem alimentação tudo gratuito. Você chegou a encontrar o Silvio Santos nos Não, bastidores lá? não, nunca encontrei. Puxa, que pena, hein, cara. Nunca encontrei, cara. Fiquei Nem o tão Liminha. triste. O Liminha já tinha saído lá. Não, o Lim... Não, o Liminha acho que não também. O pessoal da Praça é Nossa, nunca esbarrou em corredor desse pessoal lá, não? Não, esbarrava, assim, olhava, mas eu não ficava. Você não tietava. Não tietava, não. Eu ficava com medo. Porque eu falava, porque as pessoas podem achar chato e tudo, porque é local de trabalho, né? Ele não tá lidando com fãs, ele tá lidando com colegas de trabalho. Aí eu ficava, tipo, nunca quis atrapalhar, assim, não. Quanto Só tempo quando- que você ficou nessa primeira vez que você foi lá na TV? Na Eliana, Foi só um programa? não. Foram alguns programas. Foram uns 5, 6 programas. Caramba, foi Participei. bastante, Foi então. bastante. Tá. Foi bastante. Daí depois você saiu e voltou de novo aí no programa da Patrícia Bravanel. Não. E depois o que aconteceu? Depois que terminou a Eliana, eu voltei pra cá. Eu voltei pra cá porque a minha irmã, ela casou e tudo. Aí eu já tava com aquele sentimento da dança, da desvalorização da dança, que eu não sei o que, não sei o que lá. Que eu já tava meio assim pensando em largar mesmo, sabe? Eu falei, quer saber? Eu não sei se eu vou continuar aqui. Tinha alguns cachês que tinham diminuído bastante, assim, sabe? Tudo isso foi me deixando muito triste, assim, sabe? Aí eu falei, cara, porque tava muito desvalorizado, a gente via, assim, sabe, que não... Falei, cara, eu não sei se é isso. E as coisas que eu tava fazendo olha lá... a dançarina lá, pensa que a pessoa ganha muito, né? Exato, e não ganha. É muito, mas muito desvalorizado. Tipo, o que é? Ganha por programa de... Ganha por programa, sim. Ganha por programa, mas tipo assim... Não é muita coisa. Mesmo, tipo assim, as pessoas que estão lá há mais tempo. Lógico que a coreógrafa e tudo ganha bem mais. Mas bailarino mesmo não ganha muito. E bailarino ainda, tipo, de show, assim, sabe? Porque na época eu não tava ainda na Patrícia. Eu vou chegar ainda na Patrícia. Mas o que ganha uma bailarina caputina, né, filha? O que ganha uma bailarina? Por Na exemplo, época. por show ou por programa ganha uns R$300. 300 e Putz, pouco. cara, é muito pouco, né? É, Realmente, aqui você vai com 300 lá em São Paulo. exatamente. Você tem que dançar 10 programas e você ganha 3 mil. Exatamente. Não paga nem aluguel. E aí, daí você foi se desanimando. Daí. Aí eu fui me desanimando, aí eu falei, quer saber, eu vou voltar, sabe? A minha irmã tava com negócio de casamento, ela tava ansiosa, tava me pedindo ajuda. Eu falei, quero ajudar minha irmã nessa fase, quero estar junto com ela nessa fase. Aí eu falei, eu acho que tá na hora de eu voltar. Aí pensei, peguei minhas coisas, vim pra cá, vim passar um tempo aqui. Aí eu falei, vou passar só um tempo, só, pra você ter ideia, as minhas coisas, tem muita coisa que tá em caixa ainda. Porque antes, hoje não, mas antes, vira e mexe, eu falava assim, cara, e se eu quiser voltar pra São Paulo? Eu pensava nisso, assim, sabe? Porque lá também tinha as coisas que me fazem falta, que são a questão de estudo. Lá tem... Cara, eu aprendia muito. E aqui meio que vocês... Lógico que eu continuo tentando aprender online e tudo, mas dá uma estacionada, entendeu? E quando eu vim pra cá por causa do casamento da minha irmã e tudo, pra ajudar ela, passar esse período com ela. E quando foi acho que um mês antes do casamento, começaram a me chamar pra fazer Patrícia. E eu tentava conciliar. Eu ia pra São Paulo, gravava e voltava. Pra você ver. Eu era doida mesmo. Eu pegava e ia de ônibus, porque às vezes não tinha dia. Não tinha dia pra voltar. Às vezes tinha 2 programas, tinha que gravar 2 dias seguidos. Então eu não tinha como me planejar pra comprar passagem de avião. Então eu pegava um ônibus à noite, chegava lá de manhã, gravava. Se acabava, não precisava voltar. Às vezes voltava no mesmo dia, às vezes voltava em outro. De ônibus? De ônibus. Dormia no ônibus. Assim, eu só consigo te entender e sintetizar isso de uma forma para que isso faça sentido,
É, é uma paixão, cara. É uma paixão, é uma paixão. Uma paixão, assim, eu tenho duas vertentes para paixão. A paixão, primeiro, assim, ela é inexplicável, Uhum, só quem sente sabe. aham, E você querer muito uma coisa. Você uhum. querer muito uma coisa, você não Exatamente. tem, não tem barreira. Exatamente. E é uma coisa que é muito minha. E quando eu pensei em parar, eu fui assim na terapia, fui na Vanessa, que eu sou apaixonada nela. Falei assim, Vanessa, eu vou parar de dançar, não adianta. Tipo assim, as pessoas não veem bem, sabe? Não ganha bem. Parece que eu tô fazendo por quê? Sabe? Eu não vi assim um propósito que hoje eu vejo. E ela falava assim, a dança é a sua parte saudável. Ela é a tua parte saudável. Se você parar de dançar, você adoece. Porque isso é teu. Ninguém te ensinou a dançar, ninguém falou pra você dançar, não é uma coisa da sua família, não é uma coisa sua. E ela falou: às vezes eu fico com um paciente aqui, anos e anos, tentando descobrir a vocação da pessoa, e ela não descobre, ela falou: essa é a sua vocação. Se você não pode parar. E daí eu fui tentando achar outros caminhos. E hoje eu vejo que eu tenho um propósito, ainda mais com as crianças lá do projeto Com e tudo. certeza, a gente já vai chegar lá. Aham, Ingrid, voltando aqui, a gente estava falando sobre a questão da dança, aham, decisões que você teve que tomar, pessoas que você conheceu, né? sim, E o momento de você pensar, puxa, ninguém vê valor no meu trabalho. trabalho, aham. E aí, nesse momento, aí pesou mais para você voltar pro agro? Com certeza. Com certeza. Eu falei, quando eu vim pra cá, eu falei, vou trabalhar na fazenda. E é uma coisa que todo mundo admirava, assim, sabe? Tipo assim, as pessoas e tudo. Eu falei, cara, igual que eu falei pra você, que já recebi esse comentário de, por que você não trabalha só com fazenda? É tão legal, cara, por que você tá trabalhando com dança? E várias pessoas, inclusive do meio da dança, que me falavam, cara, você é louca? Por que você tá vindo aqui pra ganhar R$ 300, velho? Você tem a fazenda lá, você é doida? E até hoje as pessoas falam, cara, por que você trabalha, por que você se mata de trabalhar com dança? Sendo que, tipo assim, realmente não é valorizado. Mas eu senti que eu tinha um propósito. Eu falei, cara, e nunca consegui parar direito. Parei até no começo aqui, eu parei. Aí depois o povo começou a me chamar pra dar aula. Falou, vamos dar aula, que não sei o quê. Começou a falar, eu quero muito aprender. Aí eu falei, montei uma turma. A primeira turma que eu montei foi na Quinchim. Só que lá não tinha espaço fechado para dar aula de dança e tudo. E daí eu falei, cara, não tava. Algumas alunas estavam incomodadas porque era um espaço aberto, mas o Edson e ele sempre foram muito, muito legais comigo. Aí depois que a Lívia surgiu, né, com a ideia de montar um estúdio, de montar um estúdio juntos e tudo. Eu falei, quer saber? Vamos. Aí comecei a dar aula bastante, comecei a ter bastante procura. E daí, inclusive, me perguntavam, falavam assim pra mim, falava, cara, você não tem medo agora que as pessoas veem que dá certo de outra pessoa sair do seu estúdio e abrir outra coisa de dança? Eu falei, cara, é meu sonho isso acontecer. Nossa, se alguém sair do estúdio pra abrir um outro estúdio que abra, sabe, que fomente a dança aqui. É isso que eu quero, porque quanto mais fomentada, mais forte é. Exato. Ingrid, eu acredito o seguinte, eu já falei isso outras vezes, Uhum, a gente está numa cidade pequena do interior do Mato Grosso do Sul, uhum. então quando a gente montou isso aqui, as pessoas falam a mesma coisa. Xandó, o que você quer com isso, cara? Isso é coisa de cidade grande, de São Paulo. Uhum. Você quer ficar famoso, quer ganhar dinheiro? O que que é isso, cara? Depois as pessoas vinham e falavam assim, olhavam assim, o que que você quer com café brota? Isso aí não dá dinheiro, cara. Uhum. O que as pessoas às vezes não entendem, Ingrid, é que nem tudo é sobre dinheiro, Aham, exatamente. entendeu? É Uhum. importante? Claro. Aham. Você consegue pagar a conta de luz no amor? No nome do propósito? Não, cara. Não, Não, passa aí no propósito. não posso. Né? Na Vou, pa- paixão que eu tenho. vou passar. Não, Esse foi melhor ainda. Você, ó, chegou, venceu o aluguel, vou falar pro dono da casa, passa no paixão. não dá. Não dá, entendeu? Aham. Mas nem tudo é sobre grana. E aí o que que acontece? Então, hoje, conversando aqui com você, entendendo um pouquinho a sua história, eu consigo enxergar de uma forma diferente o que você faz, que vai além da dança. Sim, Ah, isso é como você tirar a dança de você, como tirar a bola do jogador de futebol, exatamente. entendeu? Então, o que que acontece? Você estar conectado com o seu propósito de Uhum. vida faz você enxergar
de uma outra ótica. Aham. Só que as pessoas não estão na sua ótica, Exatamente. entendeu? E Exatamente. só quem vive com propósito Uhum. consegue ter essa dimensão. Porque não é sobre você, é sobre o outro. Exatamente. Se você faz uma coisa que você muda o destino das pessoas, isso vai além da compreensão humana. Com certeza. Hoje é o terceiro podcast que eu estou gravando. Caramba. E aí o que acontece? Antes de vir para cá, o cara tava perguntando para mim assim, e aí, Xandó, como é que você vê para esse movimento do agro? Tá difícil, tal, não sei o quê. Aham. Mas o que você falaria para as pessoas num movimento fora? Tudo na vida é difícil. Aham. Nunca teve fácil. Exatamente. É difícil ser magro, Uhum. é difícil ser gordo, Aham. é difícil botar o shape. Aham. Você É tem que escolher o seu difícil, né? Escolhe o Exatamente. seu difícil. E o escolher o seu difícil tem que estar conectado com o seu propósito. Aham. Exatamente. O meu propósito de vida é ir fora do país, buscar o conhecimento e trazer conhecimento para que haja desenvolvimento das pessoas. Aham. Então hoje aconteceu uma coisa muito legal, quero compartilhar com vocês aqui. Um menino de 13 anos chegou e falou, Xandó, você não me dá um autógrafo? Eu falei, cara, Que massa. tá de brincadeira, cara? Ele falou, não, tô falando sério, você não me dá um autógrafo? Cara, sim, eu tive que me segurar para não chorar Aham. ali com aquele menino. Por Aham. quê? Eu vi uma inocência nele. Aham. Com certeza. Aí eu assinei e tal, escrevi para ele assim, foca no inglês. Coloquei a data, tal, falei, quero te contar daqui 10 anos. Caramba, que massa. Então, o que acontece? Quando o seu propósito está conectado com o destino das pessoas, Aham. você se torna alguém imparável. Exatamente. E aí o próprio Criador coloca ferramentas na sua mão Sim, para que você possa desenvolver. com certeza. Porque ele é o Criador, ele é o dono de tudo. Uhum. Para ele não tem limites. Aham. Ele coloca o recurso para você. Uhum. O que eu quero dizer isso para você? Então, às vezes você não vai ter a grana, Uhum. às vezes você não vai ter o tempo, Aham. mas ele vai colocar pessoas e ferramentas perto de você para que você cumpra esse propósito. Exatamente. E E eu acho que muito do que você falou, assim, quando eu saí de lá, porque em São Paulo ainda, eu dava as minhas aulas, mas eu fazia muito mais show e programa de televisão e tudo. Quando eu vim pra cá, eu comecei a montar o meu estúdio e dar aula. E, cara, muitas vezes, a minha aula é voltada pro aluno, é totalmente voltada pro aluno. Então, tipo assim, tem as coisas que eu gosto de dançar e tem as coisas que meus alunos gostam de dançar. Eu sempre procuro agradar e ver o estilo, o jeito da pessoa. Por isso que às vezes eu tenho tantas turmas, eu tenho tantos horários pra conseguir encaixar. E eu percebi que o meu propósito de vida hoje é muito mais pelo outro, entendeu? É muito mais pelas minhas alunas, é muito mais no projeto que agora eu tô também. Então, cara, de levar a mesma alegria, de levar um pouco de serenidade, que é até o nome do estúdio, sabe? Trazer essa paz, esse acalento, esse momento de descontração, de trazer, e cara, as minhas alunas sempre falam, cara, essa é a melhor parte do meu dia. Cara, isso pra mim faz valer a pena, entendeu? Eu falo, caramba, eu realmente tô no caminho certo. Porque elas falam, a gente fica esperando a aula de dança, a gente, eu não gosto de faltar, que eu não sei o quê, porque é o melhor momento do meu dia, é o momento que eu faço o que eu gosto. Eu falo, cara. Deixa eu te falar uma outra coisa. Antes da gente entrar nessa questão mesmo, porque eu quero falar do projeto, Aham. que a gente conversou aqui, e você não acha que a dança, ela é vulgarizada? Que às vezes, Certeza. porque às vezes a pessoa assim, eu tô trocando uma ideia com você aqui, às vezes as pessoas te julgam, cara, ela é muito vulgar, porque Com ela usa certeza. aquele tipo de roupa, ela vai Aham. naquele show, ela Com dança aquele tipo de certeza. música. Você já sofreu algum tipo de assédio? Tipo, você foi lá fazer um show, contrataram como Aham. dançarina. Porque, cara, sim, eu não sei nem se a gente pode falar isso, filho, aqui, mas assim, me perdoa se isso for grosseiro pra você, Aham. tá? Mas as pessoas acham que, tipo assim, cara, eu não consigo encontrar uma palavra, a não ser uma palavra bem pesada. Aham. Acho que a Eu pessoa é sei. vulgar, Aham. Sim, eu sei que porque a pessoa tá dançando, exatamente. acha que você fica com qualquer pessoa, Aham, já.
já aconteceu das pessoas acharem isso. Nunca aconteceu de eu sofrer assédio na dança, nunca. Porque quando a gente faz um show, a gente sabe que a gente tá propenso a isso. Então a gente já tem segurança. Não, e o produtor, você não tá entendendo, o Twister, ele era incrível com a gente, com as bailarinas. Ele super respeitava, sabe? A gente tinha, tipo assim, a gente sempre teve os nossos, sabe, trocadores e tudo separadinho, assim, sabe? Nunca era misturado, nunca era muvuca. A gente não ia no meio das pessoas também, sabe? No meio das pessoas, assim, que estavam assistindo o show, nada. Era super, sempre fomos muito respeitadas no ambiente de trabalho, entendeu? Por que eu tô te falando isso? Porque eu me coloquei no lugar do seu pai. Aham. Então, tipo assim, cara, de coração, cara, assim, Uhum. como o cara eu ia falar assim, filha, mas assim, filho, não dou conta. É sofrido, né? E você sabe que o meu pai, ele não fala, né? Por isso que eu sempre falo assim, o que meu pai acha? Não sei. A minha mãe, eu sei bem. A minha mãe sofreu muito, muito. Meu Deus do céu. Até ela acostumar, teve que não tinha jeito, que era isso. Ela sofreu muito, coitado. Meu pai se sofreu quieto. Você tá entendendo o que eu tô expressando com você? Eu tô me colocando no lugar. Mas eu sempre passei isso pra eles. Eu falei, ó, eu sou super, lá no show, sou super respeitada e tudo, era meu lugar de trabalho, então a gente tinha segurança que andava com a gente, se a gente precisava passar por nunca sofri assédio no meu trabalho de dança. De uma pessoa que ia agarrar, puxar cabelo, esse tipo de coisa? Não, a gente nunca comigo nunca aconteceu, sabe? Porque a gente não passava mesmo no meio do povo, não. E agora, tipo assim, meu negócio aqui, você sabe que eu perguntar, tá, entendeu? Sim. Nunca teve proposta, o cara falou, eu te dou uma grana pra sair com você, esse tipo de proposta? Cara, não. Poxa, legal. Não, já aconteceu de algum produtor me chamar pra sair. Algum produtor, tipo assim, cara, um produtor muito, muito, muito top, me chamar pra sair e tudo, eu não aceitar e também não ganhar a proposta. Aconteceu. Então, mas tipo assim, falei, tipo, tá. É o teste do sofá que eles falam? Mas não dá pra generalizar. Não dá pra falar que todos são assim. Mas tem. Tem. Mas não dá pra generalizar e falar que todos são assim, ou todos. Por exemplo, eu tava com a Rafinha na Patrícia Bravanel. Mas, tipo assim, já aconteceu. E tem menina que acaba cedendo? Tem. Isso é um lado obscuro, né? Tem. E ninguém quer falar, né, cara? Tem, exatamente, tem. E às vezes a pessoa acaba cedendo por necessidade. Exatamente, por necessidade ou por querer muito aquilo só que eu vou falar, não vou. Ah, mas você quer gravar o programa? Quero, mas eu não vou sair. Ah, então, infelizmente a gente vai ter que colocar. Tá. Infelizmente coloca outro menino no lugar. Cara, isso me dá muito ódio, isso, cara. Não, isso já aconteceu. Porque, assim, é a pior tipo de estirpe de pessoa que tem, cara, que isso me dói muito no Brasil. E não é só na dança, isso tem tudo, cara. Tem assédio no futebol, tem tudo, cara, tem tudo. E o cara tá numa posição que ele poderia potencializar a carreira das pessoas, ser uma mola propulsora, o cara é um desgraçado, cara. Essa que é a palavra, cara. Entendeu? Se aproveita da... Cara, meu Deus. Com certeza. Vamos mudar de assunto porque eu não tenho dinheiro pra pagar advogado, entendeu? Entendeu? Então, assim, depois que você veio aqui pra nossa cidade e tal, eu vi que você tem um projeto, né, cara? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão desse projeto. Cara, eu sempre quis trabalhar com criança. Eu sou apaixonada por criança. Apaixonada. Eu falei, sempre quis trabalhar. E eu tava querendo, mas eu não sabia meios de chegar. Aí fui também na terapia, na Vanessa, conversando com ela, e ela me falou de uma pessoa da assistência social e falou, por que você não conversa com ela? E eu acho que ela vai conseguir fazer você chegar até essas pessoas. E foi muito fácil, assim, a hora que eu consegui falar com ela já falou, tem o projeto Mirim e tudo, que tem essas crianças que às vezes sofrem disso, que precisam, que se elas não estão lá, elas estão na rua, então tem várias atividades para eles lá, e ela falou, cara, eu acho que se você for lá, eu acho que você, nossa, vai se dar super bem. Aí cara, foi muito rápido, a hora que eu conversei com ela, na outra semana eu já tava dando aula. Não, é assim, claro, você vem de uma outra realidade. Sim. Você tem o recurso financeiro e tal. Sim. Como é que foi esse choque cultural pra você? Cara, foi grande, assim. Foi grande.
Foi grande. A gente não tá. E eu falo, assim, as pessoas veem, tipo assim, a gente sempre posta as coisas bonitinhas, né? Eu sempre falo, eu posto tudo lindo, assim, as pessoas sorrindo, dançando, que não sei o que, não sei o que lá. Mas já, nossa, tem crianças que são extremamente difíceis também. Tem uma turma que, nossa senhora, que eu falei que hoje que deu uma alinhada, mas que no começo, nossa senhora, era uma turma muito difícil, assim, sabe? Difícil de lidar, de personalidade, de, por exemplo, de querer me boicotar, de ficar sentada e falar, não vou aquecer, não vou fazer aula de dança hoje, que não sei o quê, e ficar brava, uma menininha, assim, pequenininha, uma vez pegou e falou assim pra outra que tava indo super bem, né? Eu elogiei ela, falei, olha, você tá indo muito bem, parabéns. Essa menina pequenininha falou assim, você para de ser puxa-saco de professor, senão eu vou te bater. Menina pequenininha, ameaçando outra. Meu Deus, para. Juro, uma galera assim, bem que eu falava, meu Deus do céu. E dentro do projeto, tipo, você falou que o projeto você é voluntário, Sou né? voluntária, isso. E dentro dessas 30 horas diárias, que hora que você dá essa aula lá para essas crianças? Nesse encaixar tudo. Eu dou segunda e quarta, das 7 às 8 e da 1 hora da tarde às 2. E eu tenho 4 turmas, cada é uma turma diferente. É 1 hora cada aula? É 1 hora cada aula. E é várias faixas etárias? Tem a turma de 6 a 9 e a turma de 9 a 13. É mais ou menos Você já isso. fez alguma apresentação com eles na cidade, alguma coisa? Fiz uma só no Dia das Mães. Mas na cidade ainda não. Fiz uma só no Dia das Mães, mas vai ter agora na festa junina e tudo, eu vou montar uma coisa com eles. Poxa, legal. Mas teve só de Dia das Mães lá no projeto mesmo. E é mais essa dança individual? É dança individual. É dança individual. Eu tento trazer sempre a minha bagagem, né? Que é jazz e danças urbanas. Eu misturo. Que é o que a gente conhece hoje como jazz funk, que é a mistura do jazz com as danças urbanas. Tá. Deixa eu, dentro dessa questão do projeto, qual foi o dia mais feliz que você teve lá dentro do projeto? Cara. Eu acho, tipo assim, eu tenho uma turma que é muito especial. Que a gente sempre tem, né? A nossa turma preferida. Que é quando. Eu acho que foi hoje, sabia? De verdade, assim. Quando eu vi hoje, eu falei com ela, eu falei, cara, as meninas, elas desenvolveram de um jeito. De um jeito, assim, de uma forma que hoje eu tava reparando, até o vídeo tá guardado aqui no meu celular, que eu peguei, olhei e falei, cara, como que elas desenvolveram rápido, assim, sabe, da primeira aula pra essa, desenvolveram muito. Eu falei, cara, elas têm um potencial gigante. Aí eu até falei com a coordenadora lá, falei, cara, eu vou querer o número da mãe dela pra trazer elas pro estúdio pra dar mais aula, porque essas meninas vão ficar muito boas. Tem um grupinho assim, tem a galera que não se interessa também, que tá lá porque tem que estar lá, porque nem né, a vocação de todo mundo, né? Mas tem uma turma, nossa, que é demais. Eu falei pra ela, eu falei, cara, eu quero o número da mãe delas pra tentar trazer pro estúdio e dar mais aula, porque como lá é misturado, às vezes eu não consigo puxar tanto, sabe? Eu consigo. Então você fala que hoje foi um dia. Hoje, pra mim foi hoje. Foi hoje. E aconteceu uma coisa muito especial hoje também. Quando eu dou aula de manhã, e nessa turma difícil que eu falei, que é a turma da manhã. É uma turma bem complicada, que um dia eu cheguei e ficou todo mundo sentado, ninguém quis fazer aula, que eu não sei o quê. E aquele dia eu falei, cara, essa turma, tanta gente que quer, porque tem gente que me manda mensagem pra eu abrir turma de manhã no estúdio. Só que como eu concilio com a fazenda, eu não tenho como abrir tantas turmas também. E eu falei, cara, tanta gente me pedindo pra pagar pra fazer aula, eu tô aqui dando aula de graça e as pessoas não querem dançar, fica fazendo birra, sabe? Faz cara feia. Tinha uma menininha que ficava com a cara brava, olhando pra mim e falava, a gente não quer dançar. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E hoje, cara, hoje pegou, eu não sei o que aconteceu, todo mundo, tipo, levantou e tudo começou. E essa menininha que ficava sempre com a cara fechada, ela deu um sorriso, mas um sorriso, e começou a fazer as coisas bonitinhas. Eu falei, por que você nunca fez? Porque tem gente que pega, é obrigada a fazer, e faz de má vontade, ou tipo, não faz as coisas direito só pra implicar. E hoje ela começou a fazer e tudo, eu falei, caramba, cara, hoje ela abriu um sorriso e ela nunca abre. E todo mundo falava assim, porque eu falava, gente, por que ela é tão séria, ela é tão brava? E as pessoas falam, não, ela é assim mesmo, ela é mais séria, ela é mais fechadona. E hoje ela tava tão leve, eu falei, caramba, a gente vai conquistando, né? Tem esse processo de conquista. Eu tava pronta pra pedir, falar, ó, essa turma eu não quero mais aula, eles não querem, eles não têm interesse. E hoje eu falei, caramba, hoje, depois de muito tempo, não, faz uns 2 meses que eu tô com o projeto.
E depois de 2 meses eu consegui alcançar essa turma. E, cara, e o que é muito legal também, cara, é muito diferente você dar aula pra criança, porque eles têm uma paixão tão grande, eles ensaiam em casa, estudam, eles chegam com as coreografias decoradas, assim, sabe? Adulto não tem esse tempo, não tem essa vontade. Eles chegam prontos, assim, sabe? Eles se apaixonam por aquilo e eles vivem muito aquilo, sabe? Aí eu falo, ai, cara, é muito bom, cara, dar aula pra criança. Eu queria, tipo assim, até estender, como eu falei, pegar o número dessas pessoas e estender o projeto pra essas pessoas que gostam mesmo, assim, sabe? Pra transformar em, tipo, em gente muito, muito, muito boa, que pode ser a profissão, inclusive, dessas pessoas. É esse que eu sinto que é o meu chamado hoje. É trazer, cara, pode ser a profissão dessas meninas mais pra frente, sabe? Eu tenho contato, e eu fico pensando assim, falo, cara, eu tenho tanto contato hoje da dança, sabe? Se um dia essa pessoa quisesse ir pra fora, eu conseguiria, sabe, arrumar alguma coisa pra ela, sabe? Eu conseguiria transformar a vida de alguém. E isso me motiva muito, muito mesmo. Não, Então legal. é isso. E inevitável não fazer essa pergunta, né? Que você tá trabalhando com a galerinha ali que tá é da periferia, né? Sim, Você já percebeu ali alguma criança que você olha para essa criança deve estar sofrendo alguma com violência, certeza. abuso? Com certeza, com certeza. Com certeza, principalmente as crianças mais fechadas, assim, sabe? Que eu vejo que tem galera fechada. Tem situações que elas mesmas contam, principalmente as meninas são mais abertas, né? Comigo, pelo menos, elas pegam, elas contam e falam, ó, aconteceu isso com a minha mãe, que eu não sei o que, não sei o que lá. Final de semana eu fiquei na UTI, uma menininha, sabe, começa a me contar as coisas. Então elas acabam, às vezes, contando. Por mais que o meu período seja muito de aula, não seja tanto de conversa, a gente sempre tem um pouquinho, tipo assim, os minutos que chega antes, os minutos depois, sempre tem aquela conversa, Mas, aquela cara, coisa. como é que você lidar o seu emocional com isso, cara? Ah, Hoje eu não dou conta, cara. é, Tipo assim, eu tenho só essa casca grossa, assim, cara, mas eu sou aham, muito coração mole, cara, sim, entendeu? sim, E aí sim, eu ando com uma galera meio justiceira, cara, e é complicado, cara, porque aí eu não dou conta de lidar com injustiça, aham, sim, entendeu? aham, Então, assim, por isso que eu tô te falando dessa questão do propósito, você tá lá dando a dança, e às vezes você vai encontrar isso, cara. Essa aham, violência, essa falta de estrutura no com lar, a certeza. mãe tá com o terceiro ou quarto marido, tem Exatamente. três, quatro Não, filhos, de três, aham, quatro pais diferentes. exatamente. Isso é o mais normal lá. Fala, não, quantos irmãos você tem? Nossa, tenho 9, tenho 10. Eu falo, meu Deus do céu, cara. E você vê, e tem uma menina também que ela é muito, muito, muito talentosa. E às vezes ela falta. E eu fico tipo assim, cara, por que que você tá faltando? Que eu não sei o que eu mando, porque ela tem no Instagram, né? Por que que você tá faltando? Ela falou, nossa, prof, hoje eu tive que cuidar dos meus irmãos. Aí eu fico com uma dor, eu falo, cara, uma menina tão talentosa, sabe? Com tanto potencial. E ela, tipo assim, é tão importante pra ela a aula e às vezes ela tem que faltar pra cuidar dos A irmãos, questão sabe? de sobrevivência, cara, Exatamente. entendeu? Você lidar com os dois extremos, né? Você já teve Aham, no ápice da dança, fora do exatamente. país, e Exatamente. agora tá. Porque acontece que eu tô tentando ver da sua ótica. Você vê você nas meninas. Com certeza. E aí você fala, putz, cara. E aí eu vou te falar uma coisa pra você. Isso é muito difícil, cara. É. Sabe por quê? Porque quando eu entrei na minha profissão, que de formação, foi clamourizando o nome, né? Aham, Consultor técnico. aham, Porque, cara, o nome raiz é mecânico. aham. Então, para eu formar nessa formação mecânica, Uhum, era muito difícil, você era muito humilhado, o aham, pessoal, cara, judiava demais de você, entendeu? aham, Aí, quando você tem a sua empresa, que você vai dar o emprego, uhum, você olha no outro e fala assim, poxa, eu não queria que fosse assim pra ele, aham. Sim, entendeu? E aí exatamente. tem duas óticas, ou você estraga a pessoa, ou você Uhum, potencializa ela. aham, sim, E aí o que acontece? Lá não é uma empresa, é um trabalho voluntário. aham, Na empresa, às vezes você ser muito bom, também você perde o colaborador, cara. é, É muito difícil aham, isso, entendeu? E aí é o que você tá falando, poxa, eu tenho contato fora do país, essa aham. menina podia ir, Podia ir viajar, viajar, tal. dar aula. E eu fico pensando assim, cara, eu tenho tantos contatos assim que conseguiria alguma Mas coisa aí, e assim, fora. se isso te servir de um conselho de paz, deixa as pessoas querer. Não É, queira por elas. aham. Sim, exatamente, porque às vezes a gente quer salvar as pessoas, né? Exato. Nossa, como é difícil isso pra mim. Não dê, elas têm que querer, não Aham, queira por elas. sim, Se elas querer, elas vão fazer acontecer. exatamente. Entendeu? Você é uma pessoa desenrolada, né, cara? Uhum. A gente vê que você é uma pessoa à frente do seu tempo, pela sua idade. Vê que você é bem agitada, é ligada no 220.
Mas vamos imaginar aqui de uma forma bem racional. Ah, Se você tivesse uma oportunidade de sentar com o Criador, hum. que é o próprio Deus, num jantar, e pudesse fazer apenas uma pergunta para ele, qual seria? Eu acho de verdade assim que seria. A primeira, a única coisa que vem na minha cabeça agora é tipo assim, se eu tô fazendo alguma coisa de errado, sabe? O que que eu tô fazendo de errado? O que que eu preciso pra salvação? Porque isso, na verdade, importa. É o que importa, é a salvação, é a vida eterna. Às vezes a gente fica tão preso às coisas materiais, às coisas passageiras. Muito tempo eu fiquei presa, assim, a algumas coisas passageiras, tipo assim, igual a televisão. Eu queria tanto, tanto, tanto aquilo. Eu quis muito antes de conseguir, eu quis muito. E a gente fala, cara, isso nem é o mais importante. Então, às vezes eu falo, Deus, se eu estiver sendo fútil, se eu estiver sendo, sabe, tipo assim, se eu estiver dando valor demais para as coisas menos importantes, o Senhor me avisa e me traz de volta. Eu sempre, na minha oração, eu falo, Deus, eu faço parte do teu rebanho, eu sou tua ovelha. Se eu me perder, o Senhor me encontra, não deixa que eu me perca, sabe? Então, acho que eu perguntaria isso, se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, se eu estiver indo pro caminho errado, me traz de volta. E eu oro isso sempre. Sempre. Poxa, caramba, que legal. Era só uma pergunta, né? Você tem uma fé cristã? Tenho, eu sou católica. Poxa, deixa eu, dentro desse contexto, de perguntas mais próximo, e intrínsecas, né? O que é Uhum. fracasso para você? Para mim, fracasso é você levar uma vida por causa dos outros. Por causa dos outros, opinião dos outros. Ah, eu faço isso porque as pessoas olham com bons olhos isso, entendeu? Tipo assim, você seguir uma vida não pelo que você quer ou pelo que você sente, mas para agradar os outros, para fazer pelos outros, para se mostrar para os outros. E eu vejo que tem algumas pessoas assim, sabe? Eu falo, ai, cara, não, sabe, vive uma vida de fachada. Pra mim isso é fracasso, na minha opinião. Legal. Ah, eu sei que a gente falou um pouco do seu pai aqui no Uhum. episódio aí, que às vezes ele não demonstra reação, Não. né? A emoção dele, a Opinião, opinião, demonstra muita tudo. coisa. E, bom, eu tô te falando isso porque a minha referência paterna é meu avô, eu perdi ele há 4 anos, né, cara? E assim, eu não tenho nenhum sentimento de arrependimento com meu avô, cara. Nada. Aham, Só saudade saudável, aham, entendeu? Então, assim, eu sei que é difícil lidar com esses caras, com esses holandeses aí, aham. por conta dele. Mas, assim, teve alguma pergunta que você queria fazer pro teu pai, que era bem difícil de fazer, e você não fez, com medo da resposta? Você sabe que eu sou, por mais que meu pai seja quieto, eu sou muito aberta com ele. Muito, muito, muito aberta. E meu pai me conta muita coisa também. Então, tipo assim, ele não dá opinião sobre as coisas que eu tô falando. Às vezes isso torna mais confortável, porque eu conto tudo, tudo, tudo pro meu Mas ele pai. é um bom ouvinte. Muito, muito. Às vezes eu acabei de conhecer uma pessoa, eu falo pro meu pai, eu conto já. Eu falo, pai, ó, conheci fulano, que não sei o que, não sei o que lá. Eu conto tudo pra ele. A minha mãe já não. A minha mãe, ela já é bem mais brava, então a gente fica com medo, né? Que da minha mãe. Mas o meu pai não, meu pai é um ótimo ouvinte. Eu sempre falei as coisas pra ele, e tudo mas muitas vezes é igual eu falei, não sei a opinião. E ele não, meu pai também não fala muito. Meu pai deixa a gente muito livre também. Muito livre. Só que meu pai, ele fala uma coisa, ele tem uma frase, que ele fala sempre assim pra mim. Quando, por exemplo, ela tá nos negócios da dança, ele não fala que, ele nunca falou, você não pode dançar, você não pode fazer isso. Ele fala, a gente tem 8 horas no nosso dia pra gente fazer o que a gente gosta, a gente tem 8 horas no dia pra gente trabalhar do que a gente não gosta, e ele fala, a gente tem 8 horas no dia pra dormir. Essa conta não fecha, mas mas eu sempre falo isso pras pessoas porque eu falo, cara, eu acho muito legal. Porque ele sempre fala assim, cara, a nossa vida não é só fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer as coisas ruins também, as coisas chatas. Então, tipo assim, eu levo muito, muito isso dele, assim, sabe? É, tem que fazer o que Fazer precisa tudo o ser que feito. precisa ser feito. Então ele dá alguns ensinamentos, algumas coisas assim, eu e minha irmã a gente brinca, que meu pai às vezes ele fala umas coisas pra mostrar a opinião, ele não fala diretamente. Ele não fala direto aquilo, mas ele dá a opinião dele de um outro jeito, entendeu? Tipo assim, o negócio das 8 horas, sabe? Tipo Ele vai assim, construindo um ele vai storytelling. construindo. Aham. Ele dá a opinião dele de uma
Ele faz igual Jesus, vai contando por parábolas. Parábolas, exatamente. Vai contando, ele não fala direto o que ele quer, Fala mas assim, ele saiu um semeador a semear pelo caminho. exatamente. A semente boa caiu na terra boa e produziu bom fruto. Aham, Entendi, gostei dessa analogia aí. aham. Eu acho que eu sou um pouco mais direto com as meninas, mas você tem algum sonho que ainda você não realizou? Meu sonho de verdade, assim, hoje que eu vejo como um propósito, é de verdade ver a dança fomentada aqui. De verdade, assim, sabe? Ver outras pessoas fazendo o que eu faço. Eu não tenho, nunca tive esse negócio de concorrência. Muito pelo contrário, eu quero a concorrência. Eu quero que surjam outras pessoas. Eu quero que isso seja valorizado. Sabe? E aqui ainda em Maracaju que é muito mais difícil. Porque em São Paulo, o que acontecia? Em São Paulo, a dança não é bem paga. Não. Mas tem muito. Tem, a cada esquina tinha uma professora de dança, em cada esquina tinha um lugar para a pessoa sair para dançar. E quando eu voltei para cá, eu vi um déficit muito grande, assim, sabe? De total de movimento, cara, das pessoas serem muito presas. E eu falo que não é, o corpo duro. Não é só o corpo duro, porque a pessoa não pratica. Se a pessoa praticar, vai soltar. Mas eu falo duro da cabeça também, a mente enrijecida, sabe? As pessoas não são livres, às vezes, e isso. Eu falo, cara, isso daqui a dança ajudaria tanto. É que Ajudaria assim, tanto o essa que pessoa. acontece? As pessoas às vezes ficam com receio, falam, mas estão te copiando, nunca te falaram isso? Estão te copiando aí, vão Aham, que abrir. bom, que ótimo, Exato, eu que fico feliz, perfeito. eu Aham, fico feliz. Ninguém exatamente. copia quem dá errado. Exatamente, exatamente. Por isso que quando me falaram, falaram, ó, agora vão querer abrir isso. Eu falei, tomara. Que assim, eu falo com você isso em relação quando a gente fez o podcast. Sempre quando alguém abrir um podcast, o pessoal fala, ó, jornal, estão abrindo um podcast. Eu falei, que bom que estão Que abrindo, cara. bom, Não, mas estão te exatamente. copiando, estão fazendo assim, deixa eu copiar. Aham, Fala, não, mas aí eu até falei com uma pessoa esses dias, eu falei assim, olha, você precisa entender o seu propósito, eu quero te dizer uma coisa para você. Eu estou conectado numa fonte inesgotável de criação. caramba, exatamente o que eu acho. Então, a pessoa Exatamente, pode criar algo, não tem problema, ela querer te exatamente. dar, mas pelo fato de a gente estar conectado com o Criador, Aham. ele vai colocar sempre algo novo para nós. Exatamente, exatamente. Eu vejo dessa maneira também. Eu Entende? vejo como fonte. Eu falo, cara, eu sou fonte, eu sempre vou estar fazendo coisas novas, sabe? Jorrando, cara. Jorrando, E aí o que exatamente. que acontece? Dentro da internet, eu vejo também, às vezes, eu acabei de vir da AgriShow, né, que é a Aham, maior feira de máquinas e tecnologia da América Latina, e eu fiz alguns conteúdos lá dentro da. E cheguei aqui na nossa cidade, fui olhar. Cara, os caras não estão fazendo igualzinho a mim. Exatamente. caramba. Exatamente. Aham, Entrando nos lugares na máquina onde eu entrei, falando aham. como eu falei, tal, tal. Teve um até que ele falou assim: olha, às vezes para você mostrar a dimensão de uma coisa como ela é grande, eu coloco a mão. Aham, sim. Olha como é que é grande. O cara fez exatamente Exatamente a igual. mesma coisa. Daí eu comentei com a pessoa: putz, mas que cara babaca, isso aqui. Eu falei: não, Isso a é gente está indo na ótimo. frente, a gente está iluminando. A gente Exatamente, está mas sendo eu uma fonte de compartilho do mesmo. inspiração para as Exatamente. pessoas, tal. Exatamente. Significa que o que Relaxa. você tá fazendo tá bom. Que ótimo que tá inspirando outras Porque daí, pessoas. assim, quando as coisas dão certo, as pessoas às vezes vão falar assim, de repente deu certo. Não, de repente Não, demora 20 anos. exatamente. É um trabalho, né? Exato. De repente Aham. demora, sei lá. Então, o que acontece? A gente precisa ter na mente bem clara Uhum. qual é o nosso propósito. Aham. Eu vejo muitas pessoas em 30 anos, trinta e Uhum. cinco anos, 40 anos, que estão vivendo por viver. Não ainda não Exatamente. encontraram o seu propósito. Exatamente. E isso é muito triste, cara. Uhum. Porque daí o cara vai pra terapia, o cara vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, toma um Exatamente. remédio, faz aquilo, se enche de tanta coisa que ele não se Exatamente. encontrou ainda, cara. Aham. Isso é viver uma vida muito vazia. Muito vazia. E aí, quando a gente falou no início desse episódio que a gente Eu só tenho uma vida. só tem uma vida. Uhum. E aí você não vai ter replay dessa vida. Exatamente. Então tudo que você tiver que fazer, você tem que fazer Tem que nessa fazer. vida. Exatamente. Por isso que eu já tenho 30 horas. É muita coisa. Exato. Tá. Tem alguma comida preferida sua que você gosta? Você Estrogonofe. cozinha ou não? Cozinho. Cozinha também? Cozinho.
Cozinho todo domingo, porque eu faço marmita, né? Faço marmitinha, deixo tudo pronto, porque eu falo, cara, minha vida é muito corrida pra eu parar pra cozinhar todo dia. Então eu faço eu deixo minhas marmitas tudo pronta domingo, eu faço dieta, né? E daí pra eu acordar tem certinho, quantidade de frango, carne, tudo pesado, tudo bonitinho, só pegar e comer, não tem desculpa, sabe? Pra comer errado também. Parabéns. Eu tento. Eu tenho- Mas às vezes É. não dá certo. Quando a gente viaja muito pra Ah, fora, é sim, mas complicado. viajar não é fácil. Eu falo, morando aqui, morando sozinha, é tranquilo. Tá. E deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui também. A gente entende que a internet sempre vai existir Aham, daqui pra frente, né? sim. Vamos pensar no futuro. Uhum, No De Volta para o Futuro aqui. aham. Se você, por acaso, daqui 10 anos, novamente, fala, pô, fui lá no Xandó, no Café Brothers, vamos assistir aqui o que, que eu falei naquele tempo lá, daqui Uhum. 10 anos. Já viu que o pessoal escreve aquelas cartinhas Sim, em terra aqui? aham, aham, sim, Eu não sei aham. se você já fez já isso. Já, aham. E aí chega o tempo, você vê o Aham. que, que você gostaria de dizer para a Ingrid daqui 10 anos? Para a Ingrid do futuro. Você fala de projeto, das coisas que eu quero? Ou de qualquer coisa? Da minha vida toda? O que Exato. eu quero pra mim daqui 10 anos? Não, que daqui 10 anos você diria para você mesmo. Pra eu mesma. Cara, é assim, eu tenho um caderninho de oração. É um caderninho que eu chamo de conversa com Deus. E eu vou escrevendo pra Deus isso. Eu vou falar, ó Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E toda vez eu releio esse caderninho, porque as coisas que eu pedia aconteceram. Tudo. Igual eu falei pra você, falei, a televisão foi um sonho muito antigo meu e deu certo. E quando eu morava aqui, porque eu vim desde de Campo Grande, desde antes de eu ir pra Piracicaba, desde antes de eu ir pra São Paulo. E, cara, e aconteceu. Então, tudo o que eu quis aconteceu, sabe? Então, eu sempre releio pra eu ficar tranquila. Porque eu sei que, tipo assim, se for da vontade de Deus, se for do propósito dele, vai dar certo. Então, e tem uma frase que eu gosto muito, que é confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência, sabe? Salmo. Exatamente. Exatamente. Você É, diria para você mesmo continuar confiando em continuar Deus. confiando em Deus, que Ele vai guiar os meus caminhos, entendeu? E eu quero daqui 10 anos, o meu sonho é estar casada, estar com filho e estar com mais gente dançando nessa cidade. Para que eu quero que 10 anos eu assista esse vídeo e essas coisas estejam alinhadas na minha Legal. vida, é o que eu quero. Olha, tem um provérbio que diz assim: assim como imagina a sua alma, assim será. Uhum, Então, tudo que você está olhando aqui, um uhum, dia foi só um sonho na minha cabeça. aham, sim, Mas eu já visualizava isso, já. aham, E eu andava por isso. E eu já me imaginava nos Estados Unidos, na Austrália, aham, por vários lugares, mesmo que tudo mostrava o contrário para mim. uhum, Então, eu sempre acreditava e colocava nas minhas orações. sim, Então, eu entendia que tudo, toda a realidade já foi um sonho. exatamente, Eu já escrevi isso exatamente. várias vezes, né? E não importa o momento que você está vendo, mas se esse é o desejo do seu coração, Uhum, pode ter certeza que você vai realizar. aham. Quem sabe Deus me dê saúde para 10 anos aí a gente Aham, estar gravando aí de novo aí. exatamente, falando, olha só, aconteceu e deu tudo Exato. certo. Gente, estamos caminhando para o final Aham, do nosso episódio aqui. uhum, Eu acredito que, se Deus nos permitir, nós podemos ter outras oportunidades aí para a aham, gente bater um papo, né? sim, aham. Talvez você possa voltar com a sua irmã aqui, que era uma indicação Claro! para ela estar Aham, aqui, ela não sim, teve hoje. Depois que eu aham, fui descobrir que você era irmã dela, entendeu? sim, aham, Mas de tudo que a gente falou, né, a gente sabe que você não brotou do nada aqui, né, cara? aham, 30 anos, pô. Você tem a uhum, sua história. sim, E essa pergunta que eu vou fazer para você, eu já fiz ela para mim várias vezes. uhum, E em certo momento, momentos da vida, eu me respondi de forma diferente. uhum, E isso é bacana, porque a gente sempre tenta melhorar. uhum, Inclusive, hoje eu disse para um amigo, é um amigo pessoal, e eu me sinto até muito burro perto dele, que ele, para mim, assim, ele é muito uhum. inteligente. Eu falo, cara, eu amo você ser um amigo, porque eu sempre me sinto um retardado perto de você, cara. E aí eu me esforço a ser melhor, a ler, a aprender e tal. E posso falar uma verdade para você? Ele falou, não, fala aí.
Eu só continuo sendo seu amigo porque você é sempre mais inteligente que eu, cara. Ô, poxa, obrigado, tal, não, não é que seja um amigo interesseiro, mas é que ficar perto de você me faz bem, cara. Exatamente. Me puxa pra cima. Puxa pra cima. Mas essa pergunta que eu quero fazer, que é a última, é uma pergunta assim: quem é a Ingrid? Quem é a Ingrid? Eu acho a Ingrid hoje, né? A Ingrid de 30 anos, que não é a do ano passado, porque ano passado eu não tinha o propósito que eu tinha bem definido hoje. Eu acho que a Ingrid hoje é uma mulher realizada, com um propósito claro de vida, que coloca Deus acima de todas as coisas e que tem ainda os sonhos, os projetos, as coisas, e que quer e que quer viver assim, sabe? Tipo, pra seguir o propósito e a vontade de Deus. Poxa, que legal. Verdade. Curtiu estar com a gente, hein? Amei. Foi muito bom. Muito boa a conversa mesmo. Foi uma terapia? Foi, nossa! Dá pra ficar mais 2 horas aqui conversando. Legal, foi de graça, né, cara? Você viu? Foi ótimo. Não, mas brincadeiras à parte, coloca aí o Instagram dela aí pra galera que quer seguir o Instagram dela. E dizer o seguinte, para nós também foi uma alegria receber você aqui. Você é uma pessoa que tem uma energia muito boa, um alto astral. Consegue ver a vida de um panorama diferente, né? Olha então o Instagram aí para quem quer seguir. Tá? Então eu achei bem legal, assim, ó, quem quer saber como foi lá a questão do SBT, as gravações. E aí também aí tem o pessoal da dança aí, né? Aqui é o programa lá da Eliana, né? Baixa um pouquinho, filha. Clica lá no estúdio aí também, para quem quer seguir lá o pessoal eles também no estúdio Sereno, né? Pra saber a programação, o preço, tudo, só mandar um direct. Isso, só mandar um direct. E aí tem a galerinha lá do projeto lá, como é o projeto Mirim, né? Sim. Esse você não tem foto lá, né? Tenho os vídeos sim, no meu Instagram, não do estúdio. Volta lá, filho. No Instagram principal. Aí, ó, se abaixar um pouquinho. Aqui, ó, vai ter já o vídeo lá da apresentação do Dia das Mães. Aí tem outro embaixo também que é bem legalzinho. Esse daqui, ó. Também. Então ela tem um projeto da dança lá com a galera do Mirim. Sim. Então, Ingrid, desejo muita sorte, sucesso para você. Obrigada. E você que ficou até o final, siga a gente nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, Café Brothers Force. Se inscreve no nosso canal também, lá nós temos todos os nossos episódios. A gente também tem os nossos shorts e os nossos reels. Estamos em todas as plataformas digitais, tá? Para você acompanhar esse podcast aqui que é feito por pessoas reais contando histórias reais. O que a nossa convidada merece, Isa?